Mais uma aula de ciências começando e hoje daremos início ao estudo das ligações químicas. Iremos começar a entender como se formam as milhares de substâncias que existem, ok? Vamos lá. Olha só. Existem 3 grupos de substâncias. Nesta imagem aqui, temos o grupo das substâncias iônicas e o grupo das substâncias moleculares. As substâncias iônicas conduzem corrente elétrica no estado líquido, ou seja, permitem que a corrente elétrica passe por elas somente quando estão no estado líquido. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido, ou seja, se aquela substância está sólida, então ela não permite a passagem de corrente elétrica. Isso aqui se tratando de substâncias iônicas. As substâncias iônicas têm temperatura de fusão alta, ou seja, para derreterem, para se fundir, para sair do estado sólido para o estado líquido, precisa alcançar uma temperatura muito alta. Como exemplo de substâncias iônicas, que são muitas, mas aqui temos apenas alguns exemplos, podemos citar o cloreto de lítio, o cloreto de cálcio, o brometo de potássio, o cloreto de sódio, o óxido de alumínio e o óxido de magnésio. São exemplos de substâncias iônicas que conduzem corrente elétrica apenas no estado líquido e possuem alta temperatura de fusão. Já as substâncias moleculares, elas não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido. Ou elas, estando na fase líquida ou na fase sólida, elas não vão conduzir corrente elétrica. Apresentam temperatura de fusão mais baixo que as substâncias dos outros dois grupos. As substâncias moleculares têm um ponto de fusão mais baixo do que as substâncias iônicas e mais baixa do que a próxima substância, o próximo grupo de substância que irei comentar após essa imagem, ok? Então significa dizer que para que essas substâncias derretam, se fundam, saiam do estado sólido para o líquido, precisa de uma baixa temperatura. Não precisa de uma temperatura muito alta, tá certo? Como exemplo, temos o etanol, o cloro, a água, o naftaleno, o iodo e a glicose. São substâncias do tipo moleculares, ok? Além das substâncias iônicas e das substâncias moleculares, temos as substâncias metálicas. As substâncias metálicas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Ou seja, se a substância metálica estiver líquida, ela vai conduzir corrente elétrica. Se está sólida, também vai conduzir corrente elétrica. Tem temperatura de fusão relativamente altas, ou seja, substâncias metálicas para serem derretidas ou fundidas, isto é, para passarem do estado sólido para o líquido, necessitam de altas temperaturas. Por isso que se utiliza, por exemplo, o alumínio na produção de panelas que precisam suportar altas temperaturas. As substâncias metálicas também conduzem bem a eletricidade. O cobre é uma substância metálica e é utilizado para se fabricar fios. As substâncias metálicas alcançam um ótimo brilho. Então, ouro, por exemplo, brilha bastante, porque é um metal. Formam lâminas, então se utiliza muitas substâncias metálicas para produzir objetos que formam lâminas,
como facas, por exemplo, e entre outros materiais de substâncias metálicas que estaremos conhecendo nas próximas aulas. Então vamos lá. Temos como exemplo aqui de substâncias metálicas o alumínio, então o símbolo Al de alumínio, Ag, né, de prata, Au, ouro, cobre, Cu, ferro, Fe e platina, Pt. Então aqui a gente tem os símbolos, né, que representam os átomos, os elementos químicos, e aqui a gente tem as substâncias formadas por esses tipos de átomo aqui. Lembrando que substâncias metálicas, iônicas e moleculares são formadas por átomos, pela união de átomos, ok? Os gases nobres. Quem são esses gases nobres? Vamos lá. Sabemos até aqui que as substâncias são formadas pela união dos átomos. As substâncias que conhecemos são formadas pela união de átomos. Eles se unem para formar essas substâncias. Mas olha só, dos milhões de substâncias conhecidas, sabe-se que apenas 6 delas não são formadas pela união de átomos. São elas o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Essas 6 substâncias são chamados ou chamadas de gases nobres. Por quê? Porque são substâncias que não são formadas pela união dos átomos. Na tabela periódica, os gases nobres estão localizados na coluna 18 ou 8A. Então, olha eles aqui, ó. O hélio, número atômico 2, o neônio com número atômico 10, o argônio com número atômico 18, o criptônio com número atômico 36, o xenônio com número atômico 54 e o radônio com número atômico 86. Lembrando que o número atômico é a quantidade de átomo, aliás, de próton que o átomo possui, ok? Ligações químicas e camada de valência. Qual a relação entre a ligação química e a camada de valência? Só lembrando que a camada de valência é a camada mais afastada do núcleo e a camada que mais se aproxima da camada de valência de outro átomo. Por isso, é aquela envolvida nas ligações químicas que ocorrem entre os átomos e os mantém unidos. Vamos analisar aqui na nossa imagem. Aqui a gente tem o átomo de lítio. Ele possui 2 camadas eletrônicas. Então, a camada K, mais próxima do núcleo, e a camada L, mais afastada do núcleo. A camada mais afastada do núcleo é o que chamamos de camada de valência. Então, no lítio, a camada L é a camada de valência. Por quê? Porque é a mais afastada do núcleo. Já no átomo de sódio, temos 3 camadas eletrônicas. A camada K, a camada L e a camada M. A camada M é a camada mais afastada do núcleo. Então, a camada M é a camada de valência. No átomo de cobre, a camada mais afastada é a camada N. A mais afastada do núcleo é a camada N. Então, vamos lá. Camada K, camada L, camada M e a camada N. A camada N é a mais afastada do núcleo. Então, ela é a camada de valência. Pessoal, essa camada de valência que os átomos possuem,
estão envolvidas nas ligações químicas que ocorrem entre eles, né, entre os átomos, e os mantém unidos, certo? Então, observe que uma camada de valência de um átomo é a que consegue ficar mais próxima da camada de valência de outro átomo. Então, por isso, estão envolvidas na união entre os átomos, ou seja, na formação de substâncias através de átomos ou de ligações atômicas. Regra do octeto. A palavra octeto tem a ver com o número 8. Lembra lá da palavra octagésimo. Então tem a ver aí com o número 8. A regra do octeto foi criada pelo estadunidense Gilbert Newton Lewis, que viveu entre 1875 e 1946. De acordo com a regra do octeto, um átomo estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2, no caso de possuir apenas a camada K. Aqui temos esses 6 átomos. Com exceção do hélio, olha aqui, ó, o hélio só tem 2 elétrons, então ele só ocupa a camada K. Então, com exceção dele, todos os outros possuem 8 elétrons na última camada. Todos os átomos que possuem 8 elétrons na última camada são átomos estáveis. Os gases nobres são átomos estáveis. Por quê? Porque eles possuem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que fica estável apenas com 2 elétrons. Olha só isso aqui, ó. Os átomos não estáveis, ou seja, aqueles que não têm 8 elétrons na última camada, se unem uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. Ou seja, os átomos que não possuem 8 elétrons na última camada, eles precisam se unir uns com os outros ou uns aos outros para conseguirem ficar com 8 elétrons na última camada. Como eles fazem isso, nós estamos a caminho da descoberta, ok? Por isso, aqui são chamados de esses aqui, são chamados de gases nobres, porque eles não precisam se unir com ninguém ou com outros átomos para formarem substâncias, tá certo? Eles não precisam se unir a outros átomos, são nobres, tá certo? São diferentes, são especiais, são os gases nobres. Ligações químicas e tipo de substâncias. De acordo com o tipo de ligação química, as substâncias estão agrupadas em 3 grupos. São eles: o grupo das substâncias iônicas, o grupo das substâncias moleculares e o grupo das substâncias metálicas. No grupo das substâncias iônicas estão aquelas substâncias constituídas, ou seja, formadas de metal e não metal, unidos por ligação iônica. As substâncias iônicas são formadas pela união de um metal com um não metal. O grupo das substâncias moleculares são aquelas substâncias constituídas, ou seja, formadas de átomos de não metais entre os quais existe ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Estaremos falando futuramente, ok? Então, as substâncias que são formadas por não metais são substâncias moleculares. Substâncias metálicas são constituídas de átomos de metal unidos por ligação metálica. Então, temos aqui 3 grupos de substâncias. E nos próximos vídeos estaremos estudando
quem são essas substâncias iônicas, quem são essas substâncias moleculares e quem são essas substâncias metálicas.